eu sou Lisiane Holdefer, fonoaudióloga e psicóloga, e nessa live a gente vai conversar sobre as suas dúvidas, suas questões a respeito de zumbido, hiperacusia, misofonia e fonofobia. Então sejam muito bem-vindos. Quem tiver dúvidas ou tiver questões já podem ir colocando à medida que a gente vai conversando. Eu vou esclarecendo as dúvidas que foram colocadas para mim na caixinha lá nos stories essa semana, e a gente vai esclarecendo então todas as questões que vocês me trouxerem na medida que eu conseguir responder aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá, bem-vindos. Pessoal, primeira pergunta, foi uma das primeiras lá que surgiu essa semana. Tem algumas perguntas que eu fiquei meio sem compreender muito bem o que a pessoa quis colocar. Boa noite, pessoal, boa noite, bem-vindos. E eu espero que eu me faça entender aqui e que eu tenha entendido as perguntas e que a gente consiga, então, de alguma maneira esclarecer as dúvidas. Se a pessoa que fez a pergunta tiver na live e quiser esclarecer melhor, essas primeiras duas perguntas, eu não sei se eu compreendi muito bem, mas a gente vai tentar, então, esclarecer, tá? Se a pessoa estiver na live e não for bem isso, já coloca aqui pra gente que a gente vai tentando fazer. Oi, Janete, bem-vinda, maravilhosa. Então, vamos lá, pessoal. Primeira pergunta que colocaram lá nos stories. As pessoas podem ouvir sons baixos no silêncio e ser a própria via auditiva? Isso é zumbido ou isso é normal? Então, o que eu acho que essa pessoa quis dizer é que quando a gente está em silêncio, a gente muitas vezes pode perceber sons, tá? Sons internos. Sim, isso é verdade. Então, é muito possível, é muito provável. Existem alguns estudos que sugerem isso, que se a gente ficar no silêncio, a gente pode perceber alguns sons do funcionamento do corpo. Existem estudos antigos, inclusive, de 1989, em que a gente tem esse relato de pessoas que foram colocadas, estudantes universitários, né, que não têm queixa de zumbido, não têm perda de audição, não tinham nenhuma relação com alterações auditivas ou zumbido, foram colocadas nessas cabines de audiometria e ficaram lá durante 5 minutos. 94% deles saíram dizendo ter ouvido sons, ter percebido sons. Tá? Então, o que a gente sabe, isso é uma pesquisa de 1989, então o que a gente sabe é que sim, é possível que se a gente parar no silêncio, a gente perceba alguns sons que são sons do nosso corpo funcionando. Eu não diria nem que são sons da via auditiva. Se você for num cardiologista e for fazer um ecocardiograma, muitas vezes você vai perceber que ele vai colocar aquele som do coração para funcionar. Não tem um som... Ou a gente vai escutar o barulho do sangue correndo, que também tem um som forte. Então, o corpo é uma máquina. Eu conto isso para os pacientes, o corpo é uma máquina, toda a máquina faz barulho para trabalhar. Então, sim, é possível que a gente perceba esse barulho do corpo em algumas situações, tá? Se isso é zumbido ou isso é normal, tá? E, é natural que a gente perceba esse som. E, na verdade, o zumbido, ele não necessariamente vai ser um problema. Perceber sons em geral não precisa ser um problema. O zumbido, ele vira um problema, ele vira uma questão quando ele passa a ter algum significado, quando ele passa a ter gerar um incômodo por ter um significado negativo. E aí talvez entre a segunda pergunta, se é que eu entendi bem a segunda pergunta, tá? Diz assim: o cérebro não produz sons. A circulação produz esses sons, são minimizados pelo ouvido, e o zumbido. Então, eu acho que essa pergunta eu não entendi muito bem. Creio eu que tem relação com essa primeira pergunta que eu respondi, porque foi a mesma pessoa que fez. Então, assim, na verdade, o cérebro não produz sons. Na verdade, o corpo inteiro produz sons, né? Tem sangue correndo, tem coração batendo, tem disparos elétricos dos nossos neurônios, das nossas células, dos nossos nervos que ocorrem, tem líquido sacudindo para tudo que é lado, na nossa cabeça, no estômago, enfim, em tantas outras regiões, né? A gente tem sim sons que o nosso próprio corpo, que a nossa máquina corpo produz, que a nossa máquina corpo faz, tá? E às vezes a gente pode perceber esse som sim, tá? O que acontece é que a gente é gerado com esses sons. Não é nem que a gente nasce com esses sons, não, desde que a gente é gerado, esses sons existem. Que é eles que nos fazem viver, eles que nos permitem que a nossa máquina corpo funcione. Então a gente tem esses sons
desde o momento em que a gente é gerado lá dentro da barriga da nossa mãe. Então esses sons eles acabam sendo entendidos pelo nosso cérebro como sons neutros. Ou seja, não tem nenhum significado, nem positivo, nem negativo. E quando um som é neutro, o nosso cérebro, ele tende a não focar nossa atenção nesse som. Costumo comparar com ar-condicionado. Eu às vezes trabalho, estou aqui no consultório, tenho um ar-condicionado e muitas vezes eu trabalho com ele ligado o dia inteiro. E o som do ar-condicionado não me chama atenção. E um ar-condicionado que faz um som razoável, tá? O meu não é tão silenciosinho assim, não. Então, eu trabalho o dia inteiro e ele nem me chama atenção. E talvez vocês tenham essa experiência também. Muitas vezes a gente dorme, por exemplo, com o ventilador ligado, ou passa o dia com o ventilador ligado, que a gente sabe que faz um barulho razoável. E não necessariamente a gente presta atenção nesse som, porque o nosso cérebro entende esse som como algo neutro. Ele não é bom, não é ruim, nem perigoso, nem nada. Então, o nosso cérebro tende a não focar a nossa atenção, a não jogar a nossa atenção nele. Por quê? Porque existem outros estímulos que são mais importantes, mais relevantes e mais interessantes para o nosso cérebro se prender. E aí ele acaba focando nos estímulos que são ou positivos ou negativos, ou que então eu tenho necessidade de prender a minha atenção, que não são esses estímulos neutros. Tá? Então, o que acontece é que esses sons do corpo, da máquina corpo, como a gente é gerado com eles, nosso cérebro está acostumado com eles desde o momento da nossa geração, o nosso cérebro entende eles como neutro, e aí não presta atenção neles, não foca neles e talvez eu passe a vida inteira sem sequer perceber a existência desses sons no meu dia a dia. Espero ter sido clara, entenderam? Fez sentido? Muito bem, se quiserem deixar perguntas, pessoal, pode ir deixando, tá? O pessoal que tá entrando, se quiser colocar perguntas, pode colocar, eu tô respondendo as perguntas que colocaram aí na caixinha de perguntas dos stories essa semana, tá? Como saber se o zumbido é provocado pelo metabolismo? Então, ó, a gente tem vários fatores causadores ou que podem estar influenciando na geração ou na manutenção do zumbido, e o metabolismo é um deles. Na questão metabólica, a gente já tem alguns fatores bem conhecidos que têm impacto no zumbido. Por exemplo, o metabolismo do açúcar. Então, pessoas que têm açúcar alto, Sueli, essa sua pergunta tá aqui no final, eu vou responder, tá? Ela tá aqui. Pessoas que têm açúcar alto no sangue, ou seja, a glicemia tá alta, ou o metabolismo do açúcar tá alterado, às vezes nem o açúcar, a glicemia não está alta, mas o pâncreas, que é quem produz insulina para equilibrar o funcionamento do açúcar no sangue, para equilibrar essa quantidade de açúcar que roda ali na nossa corrente sanguínea. Quando o pâncreas está trabalhando muito, está tendo que compensar em trabalho excessivo, em produção de insulina, ou não está conseguindo produzir insulina suficiente para compensar isso, a gente tem um desbalanço metabólico. E sim, isso pode ser um causador de zumbido, por exemplo. A forma de a gente saber disso, exames de sangue, tá? Alterações do colesterol. Então, quem tem colesterol alto acaba deixando o sangue mais espesso, mais grosso. A gente tem os vasinhos que chegam na nossa orelha para irrigar a nossa orelha. Eles são vasinhos muito fininhos, muito pequenininhos. Então, se o sangue fica um pouco mais espesso, às vezes a gente não percebe de outra forma, né? A gente não sente que o colesterol está alto, mas no exame de sangue acusa, e isso pode ter relação com zumbido também, tá? Alterações de tireoide, por exemplo, que vão alterar ali no metabolismo, que são hormônios, a gente também identifica pelo exame de sangue. Alterações vitamínicas, vitamina D, vitamina B12, também pelo exame de sangue. Então, questões metabólicas relacionadas ao zumbido, a gente vai perceber, pelo menos a sua grande maioria, a gente vai identificar isso pelo exame de sangue, tá? Então, é importante sim avaliar o exame de sangue para verificar se nele tem alguma questão que possa estar relacionada ao surgimento ou à manutenção do zumbido. E aí, tratar isso da maneira adequada, seja isso de forma medicamentosa, ajustes
com certeza ajustes na rotina, então a gente tem aí alguns ajustes na rotina, né, alimentação, atividade física, que para boa parte deles vai ser importante, em muitos casos aí uma reposição, por exemplo, vitaminas, muitas vezes a gente tem que fazer a reposição oral mesmo, né, ou uma injeção, dependendo da indicação, tá? Adora loira, eu estou tomando um remédio que o otorrinolaringologista passou, porém o chiado tá mais distante, a garganta que fica ressecando. Olha, que bom que o chiado tá mais distante, isso é sinal de que provavelmente tá melhorando, né, tá aliviando, e aí é conversar com o otorrino, não dá pra gente saber exatamente o que tá acontecendo, se é a medicação que tá gerando esse ressecamento na garganta, e cuidar para ver se você tá se hidratando direito, tá? Lá dentro nosso corpo todo trabalha com água, com líquido. E dentro da orelha não é diferente, a gente também tem líquidos que trabalham ali na função da orelha. Então a hidratação também é importante para a orelha, tá? Então se você está sentindo a garganta ressecada, a boca ressecada, verifica se você está se hidratando adequadamente, a quantidade de água adequada. E se for o caso, conversa com o teu médico otorrino para ver se isso é natural, se isso vai passar ou se essa medicação realmente tem esse efeito colateral, tá? Diz que faz caminhada e pedala, ótimo, tudo que ajuda a gente a ter qualidade de vida é importante. A gente sabe sim, a pesquisa já mostra que a atividade física tem um impacto muito interessante, positivo. Quem faz atividade física intensa tem uma tendência a ter menos incômodo com o zumbido, então maravilha, tá? A Jana Lila, tenho zumbido e perda auditiva há 1 ano e uma doença metabólica. Pode a perda auditiva estar ligado a ela? Ligado à doença metabólica? Pode, a gente sabe, por exemplo, que diabetes pode causar, por exemplo, perda de audição. Então, dependendo do tipo de doença metabólica que você tem, vale conversar com o médico otorrinolaringologista para ver se tem essa relação ou se não. E aí depende do gráfico, do desenho, do audiograma, que também pode nos dar uma suspeita se tem essa relação ou não. Então, é bom avaliar com o teu médico, com o médico otorrinolaringologista, se pode ter essa relação ou não e tratar da questão metabólica, tá? Então, cuidado com a questão metabólica, porque muitas vezes não é só medicação, muitas vezes a gente precisa dessas mudanças de hábito associadas para que a coisa funcione bem ou funcione melhor, ou para que a medicação possa realmente trazer um resultado, um impacto legal. Tá? E o metabolismo, ele não trabalha só na questão do zumbido, né? Então, você melhora a sua vida, a sua qualidade de vida, porque se a gente tem uma alteração metabólica, a gente vai ter um impacto na qualidade de vida, né? A nossa saúde está prejudicada. Então, super importante que a gente tome cuidado com isso também, tá? O Enio, peguei dengue e fiquei 15 dias muito ruim, eu não comia nada, nem açúcar, nem carboidrato, mas era consumo de líquido, ele perdeu 7 quilos e o zumbido desapareceu, sumiu, impressionante. Então, Enio, muito provavelmente o zumbido que estava aí na sua vida tinha uma relação com essa questão metabólica, então provavelmente relacionada a metabolismo de açúcar, muito ouso eu dizer, tá? Então, porque você parou com açúcar, parou com carboidrato vira açúcar no nosso sangue, e a gente tem muitas pesquisas mostrando o impacto da glicose, da alteração de glicêmica, do açúcar no metabolismo e na percepção do zumbido. Então, eu acredito que possa ter sido isso. Você me conta se é verdade, se antes disso você já tinha alguns sinais de que talvez pudesse ter uma alteração ali da glicemia, do açúcar do sangue, ou se você era muito doceiro, muito fã de doce, que nem eu. E, enfim, que a gente já tem aí talvez uma pegada, uma puxada mais para ter uma glicemia um pouquinho mais limítrofe ou uma alteração do que a gente chama de curva glicêmica, que é do processamento desse açúcar dentro do corpo, depois que ele entra, o que ele causa, o quanto que ele libera de insulina, o quanto que ele altera a glicemia, o quanto que de insulina então é liberado de novo para equilibrar aquilo que alterou. Então esse processo muitas vezes está alterado, nem só a glicemia de jejum. Então para a gente avaliar
A questão glicêmica, existem alguns fatores que a gente precisa identificar. Tem que ver a insulina, tem que ver o valor da glicemia de jejum, mas não só ela. Tá? A hemoglobina glicada, que é um outro fator que é avaliado, a gente vê, tem uma noção de como é que a glicemia se comportou nos últimos meses. Então, isso são fatores que são importantes, não só de jejum, que às vezes a de jejum tá normal, mas aparecem sinais em outras regiões, tá? Se sim, mesmo com nervoso ciático eu não paro de andar. Ela Dora, mesmo com dor no ciático você segue andando. É isso aí, minha amiga, alonga bastante esse ciático para ele soltar, para esse ciático aliviar um pouquinho e manda ver na caminhada, que é isso aí. Atividade física é saúde, é bom para a cabeça, bom para o zoom, bom para tudo, né? Hoje em dia nenhum profissional que você vai da área da saúde não vai perguntar para você a respeito de atividade física e alimentação e sono. Eu acho que são 3 fatores assim indispensáveis, eu falo isso acho que em toda live, que são 3 fatores indispensáveis e no caso do zumbido, muito também, para variar, tá? É uma lipidose muscular. Enio, já recuperou 7 quilos perdidos e alimentação normal de açúcar e carboidratos, e o zumbido voltou com força total. Então, Enio, ó, abre o olho que talvez a tua chavinha para o zumbido, no teu caso, esteja aí no consumo do açúcar e do carboidrato que vira açúcar, né? Então, assim, talvez até você não precisa cortar, fazer todo esse processo, né? Não sei nem qual é seu peso, talvez perder 7 quilos seja até uma coisa que não nem tão saudável assim, né? No teu caso, mas talvez fazer um cuidado alimentar onde você faça uma boa redução, né? Um bom ajuste disso para que ele venha de fontes menos impactantes aí na tua glicemia, pode já te trazer um resultado muito legal. Então, você já tem um caminho das pedras, viu? Agora é só botar isso para funcionar, tá? A glicemia sempre foi abaixo de 80, ó, excelente, né? Glicemia de jejum, super boa. E o triglicérides já estava dando sinais, então por isso o carboidrato é uma coisa extremamente importante para você, tá? E a hemoglobina glicada estava normal mesmo, 5,3 estava tudo normal, mas a questão tá ali no triglicerídeo. Boa observação, que eu não tinha nem falado deles. Então é uma outra coisa para você tomar cuidado, tá? Ele tá em 177, tá um pouquinho, né? Dá para baixar ele um pouquinho aí para ficar melhorzinho, tá? Então toma cuidado aí com a alimentação, que eu acho que... E a atividade física, que super ajuda o metabolismo, tá? Pessoal, quando a gente fala de metabolismo, boa parte das questões metabólicas, estou aqui generalizando, não é tudo, tá ligado à alimentação e atividade física. E esse combo alimentação e atividade física pode ter um impacto extremamente positivo na questão metabólica. E aí, se o zumbido tiver uma questão metabólica envolvida, pronto, você também já tem um benefício aí relacionado ao zumbido, tá? Aqui a Jana Lila disse que tenho notado também que quando tá nervosa, o zumbido piora muito. Sim, isso é um fator muito conhecido, é um fato muito colocado na literatura. A gente sabe que as emoções em geral, sejam elas emoções maiores ou menores, mas que geram algum impacto na gente, elas podem modular, liberar uma química no cérebro. Então, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, está ligado à liberação de neurotransmissores, de química no meu cérebro. E essa química, ela não fica numa regiãozinha só, essa química vai no cérebro inteiro, inclusive no corpo. E aí sim, essa química que é liberada, ela pode fazer com que a percepção do zumbido aumente, né? Ou até mesmo com que a percepção do zumbido diminua, se eu estiver muito relaxado, muito sossegado, muito em paz. É uma química que vai favorecer com que o zumbido talvez fique um pouquinho mais longe, um pouquinho mais sossegado. Então, as questões emocionais, a nossa questão emocional, ela é intrinsecamente ligada a zumbido, a hipersensibilidade auditiva, misofonia, então, que é essa sensibilidade auditiva que a gente tem para sons específicos que geram essa resposta emocional super forte, né, de ódio, de raiva, que é característica da misofonia. Ela está extremamente ligada ao nosso sistema emocional, tá? Então a gente tem que ficar atento a ele também e não tem como a gente separar, tá?
Aí o Enio parou de fumar e ganhou peso. Ganhou saúde, na hora que parou de fumar, agora é só cuidar com a questão da alimentação. Venceu uma etapa, agora a gente vence outra. Você já venceu uma etapa, agora nada mais é problema para você. Você vai ver. Agora toma cuidado pra gente não exagerar no garfo, para não ter mais essa questão aí da metabólica tão, né, pesando na questão do zumbido, tá? Ana Cristina colocou: meu zumbido aumenta com a movimentação do pescoço. Quando fiz fisioterapia da TM melhorou muito e agora voltou. Então vale dar uma observada. Seu zumbido tem características que a gente diz somatosensoriais, ou seja, musculares envolvidas. E aí pode ser musculatura de pescoço, pode ser a relação com a articulação temporomandibular, que é essa que abre e fecha a boca, com a musculatura dessa região que mantém a nossa, né, mandíbula aqui colada no rosto, que é músculo que faz isso. E então a gente tem muitos músculos nessa região e muitas vezes esses músculos eles entram numa contração maior ou num padrão de contração alterado. E olha a proximidade da orelha, então automaticamente isso pode ter uma relação muito íntima aí com a produção do zumbido, com a percepção do zumbido ou até no aumento dele, caso a gente já tenha ele. Então vale voltar, de repente até na profissional que te atendeu, fazer uma nova avaliação, ver se isso está acontecendo de novo, ou se é alguma coisa que você precisa fazer a longo prazo para manutenção disso. Muitas vezes, algumas alterações que a gente tem aí dessa região, por exemplo, o bruxismo, a gente não fala em cura do bruxismo, a gente fala em tratamento e manutenção. Então, às vezes você precisa manter alguns hábitos, algumas posturas, o uso às vezes de uma placa meio relaxante, tem que avaliar se isso está sendo feito da maneira adequada para isso ir embora e não voltar nunca mais, tá? Joelma: um consumo maior de proteína pode aumentar o zumbido? Aí você tem que ver como é que tá o metabolismo. Se a gente está consumindo proteína em excesso, demais, vai dar uma alteração no nosso metabolismo também, vai sobrecarregar alguns órgãos que tem que fazer esse processamento dessa proteína. Isso pode impactar no zumbido também, porque pode dar uma alteração metabólica. Lembra o seguinte: nada em excesso é bom. Eu sei que existem dietas cetogênicas, há dietas que são mais proteicas, mas aí nesse caso elas têm elas devem ser feitas, na verdade, com acompanhamento de um profissional, para que você acerte na alimentação e não peque em alterar o teu metabolismo de uma forma negativa, tá? Então elas podem inclusive melhorar o metabolismo, só que isso tem que ser feito com um acompanhamento, então com cuidado, para que isso acabe não sendo prejudicial ao invés de ser positivo, tá? A Janalida colocou: a questão do sono também está bem complicada com o zumbido. Sono é saúde. Então, assim, hoje em dia, se você for pensar em ter saúde física, saúde mental, ter um metabolismo adequado, porque sim, sono interfere no metabolismo. A gente sabe que noites mal dormidas, por exemplo, podem ter relação com o aumento da glicemia, do açúcar no sangue. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Sono pra gente é sagrado, tá? Então assim, a gente vê alguns estudiosos, quando eles falam das rotinas que eles levam, é muito curioso. Esses dias eu assisti um vídeo que o cara dizia: olha, eu começo a me preparar para dormir, para o sono, no início da tarde. Eu falo: gente, assim, é bem fora da nossa, né? A gente tá preocupado em trabalhar, não tá nem pensando em sono ainda, né? Mas é até para você ver o valor que ele dá para um sono bem dormido. E realmente o sono é uma ferramenta na nossa mão, positiva ou negativa, dependendo de como a gente cuida desse sono. Então, observa o sono. Se você faz a higiene do sono adequada, correta, eu vivo falando de higiene do sono aqui para vocês: desligar as luzes, reduzir as telas, não tocar no celular até 2 horas antes de deitar. Mesmo que você durma assistindo o celular, a questão não é eu tenho sono ou eu não tenho sono, a questão é como o cérebro responde. Você pode dormir, o seu cérebro não. Ele está numa atividade intensa, ele vai demorar um prazo de 2 horas para entrar no período de sono, ou seja, do tempo que você está dormindo, seu cérebro não entrou nos processos de sono por 2 horas.
Se você não largou o celular, teu sono não vai ser um sono de qualidade. A liberação química que ocorre à noite, que é específica da noite, a gente não consegue compensar ela durante o dia. Ela não ocorrendo de forma adequada, eu não tenho como compensar. Então o sono é um momento sagrado, vamos dizer assim. A higiene do sono é indispensável. Nem sempre ela é solução para todos os problemas, tá? Não estou dizendo que tudo se resolve com higiene do sono, eu tenho consciência de que não, mas que muitas coisas se resolvem com higiene do sono, sim. Então, reduzir as luzes, um banho quente, vai reduzindo a agitação, evita fazer atividade física, principalmente aeróbica, antes de dormir, muito próximo ao horário do sono. A tua última refeição, uma refeição, né, o jantar mesmo, 3 horas antes de dormir, para que essa digestão já tenha acontecido até a hora de você deitar. E um ambiente confortável, quarto escuro, bem escuro de preferência não ter o aparelho celular no quarto, deixar isso fora, e aí colocar sempre um horário fixo para você acordar no outro dia de manhã, mesmo nos finais de semana, tá? Ter essa regra, isso regula o ciclo circadiano, que é o ciclo de vigília e sono. Acordou? Cara para rua, ou seja, abre a janela, não vale o vidro, tem que abrir a janela, botar o olhar para a rua, não precisa olhar para o sol diretamente, mas olhar para a rua, a luminosidade do dia vai ativar lá aqui por meio dos seus olhos o ciclo circadiano dizendo, opa, é dia, vamos iniciar os processos do dia para que eu possa cumprir o tempo necessário e começar a ter sono à noite e aí eu poder ter um sono mais reparador, tá? Então, assim, muito por cima, essas seriam atitudes que seriam bem benéficas, tá? Se a gente tiver essas atitudes aí para cuidado com o sono. E aí, se além disso já faz todos esses processos, eu tenho outras questões, ou eu ronco, ou quem tá comigo percebe que eu paro de respirar, eu assusto à noite, eu acordo demais, talvez seja realmente indispensável a consulta com um médico especialista em sono, fazer uma avaliação, ver o que pode estar acontecendo que está impactando aí na qualidade do teu sono e fazer um tratamento adequado para que você possa ter um sono de qualidade e reparador, tá? E aí, claro, tudo na tua vida melhora, sono, tudo, no metabolismo, até o emocional, ao zumbido, a sensibilidade, tudo, tá? Um sono bem dormido faz uma diferença gigantesca na vida da gente. Aqui a Pereira diz que faz um ano que tá com zumbido nos ouvidos, que chega a doer, já foi a vários otorrinos. Procura, porque zumbido sempre tem tratamento, tá? Volto a te dizer. Eu anotei a tua pergunta aqui do bocejo, tá? Mas eu posso responder ela aqui. Diz que quando eu bocejo ou espreguiço, depois o meu ouvido fica fazendo um tum-tum, vibrando. O que é? Provavelmente você tem alguma questão muscular aí envolvida, tá? Aqui tinha dito que como se o zumbido piorasse, né? Que o volume do zumbido aumenta ao bocejar. Não sei se foi você, se foi outra pergunta de outra pessoa. E por quê? Porque provavelmente, não tô aqui dando um diagnóstico que eu não te vi, não testei, né, para saber, mas muito provavelmente tem um componente muscular relacionado à presença do teu zumbido. Então eu sugiro você procurar um profissional ou um fonoaudiólogo ou um fisioterapeuta que trabalhe com zumbido para poder avaliar isso, se é um componente que a gente chama de somatosensorial, que é essa relação muscular com o zumbido. Muito provavelmente tem essa questão, tá? Às vezes meu zumbido, eu acho que vibra do nada, fica vibrando. Mais uma coisa que me faz suspeitar da questão muscular, tá? Então eu sugiro fortemente que você busque ou um fonoaudiólogo ou um fisioterapeuta que trabalhe com zumbido, para que ele possa te avaliar e verificar essa questão muscular e tratar isso, tá? Falta de vitamina B12 pode dar zumbido. Existem pesquisas, Sandra, mostrando que sim, que a vitamina B12 pode estar relacionada ao zumbido, sim, tá? Vitamina B12, vamos dizer assim, que é uma vitamina que está relacionada ao funcionamento do cérebro,
Tá? A vitamina B12, ela tem um impacto muito importante no funcionamento do cérebro. E o que a gente entende é que o zumbido, ele é processado no cérebro, ele é lido no cérebro. Ele está lá no cérebro, independente do causador dele ser na periferia. Porque a gente sabe, por exames de neuroimagem, pesquisas que usam neuroimagem, que no cérebro de quem tem zumbido existem áreas que estão com o funcionamento alterado, oxigenação alterada, atividade cerebral alterada, tá? Isso não é uma lesão, isso não é um transtorno, vocês vão fazer lá uma ressonância, não vai ter nenhum tumor, nenhuma lesão, nenhuma alteração, tá? Esse é um exame que normalmente é feito em pesquisa, que avalia o funcionamento, a atividade do cérebro. Em repouso, a atividade do cérebro na hora que eu vejo alguma coisa, a atividade do cérebro em funções diferentes. E esses exames identificam isso, mostram que no cérebro de quem tem zumbido existe essa hiperativação. Como a B12 é uma vitamina que trabalha com o cérebro, milenização de nervos, ela tem um impacto muito importante, o funcionamento do cérebro em geral, ela tem um impacto muito importante. Muitas vezes a vitamina B12 está ligada a falhas de memória, para vocês verem como ela trabalha com o cérebro. Inclusive, quando essa alteração, essa baixa de vitamina é muito importante, principalmente o pessoal que é vegetariano, vegano, tem que ficar muito de olho, tem que repor a B12. Tá? Porque a B12, na sua maior parte, tem a sua origem na carne vermelha, nos vegetais verdes escuros, que eu sei que o vegetariano e o vegano come, mas nem sempre a absorção dela é adequada, e muitas vezes a gente come isso e a absorção não é adequada. Você vai me dizer, eu como tudo isso, mas a minha B12 tá baixa, por exemplo. Então a gente vai ter que repor, e normalmente a reposição inclusive é oral, não é nem oral no sentido de que na boca, pastilha sublingual ou gota, justamente porque provavelmente a absorção do estômago não tá tão legal. Tá? Então, precisa avaliar, tá? Precisa verificar essa B12 e independente de zumbido ou não, se ela estiver baixa, não estiver em parâmetros adequados, reponha, porque ela vai ter um impacto na sua saúde como um todo, tá? Humor, B12 está relacionada, cérebro, né? Cérebro é a caixa de comando da vida, não tem jeito, e a B12 mexe com ele, tá? Amanhã vou pegar minha peça de silicone do bruxismo, o dentista me sugeriu. Enio, o silicone não é a melhor placa, não é uma placa que eu não sou dentista, quero deixar isso bem registrado aqui, mas assim, a gente acaba estudando muito essa parte, tendo muito contato com isso. A placa de silicone não é a mais indicada quando a gente tem bruxismo, teria que ser uma placa dura, tá? Uma placa de acrílico, por exemplo. A placa de silicone, ela vai funcionar como um chiclete, você vai mastigar e essa musculatura vai trabalhar mais. A gente precisa de uma placa dura, onde você não faça o trabalho dessa musculatura, que nem um chiclezinho, tá? Então, teria que conversa com esse profissional, porque o adequado não é uma placa de silicone, seria uma placa de acrílico, tá? Sueli, o zumbido que tenho é leve, mas se ouço algum ruído alto, como música, secador de cabelo, liquidificador, aumenta o zumbido. Então, tem alguma coisa aí de diferente que está acionando esse zumbido, precisa ser avaliado, tá? Às vezes tem alguma ligação com questões musculares que contraem na presença de um som forte, que pode causar esse aumento, ou enfim, a gente tem que avaliar. Então, vale a pena você passar por um profissional e avaliar o que está acontecendo, que na presença de sons mais fortes, o zumbido tende a aumentar, tá? E aí tratar isso, que isso é totalmente possível, tá? O meu ouvido esquerdo vibra com sons fininhos, então também mais uma coisa para a gente poder avaliar com muito critério, com muita calma. A questão do sono, que é difícil dormir com o barulho do zumbido, né? Então, coloquem um sonzinho no quarto, procurem colocar alguma coisa que não atrapalhe o sono, para que vocês possam dormir. O sono é algo muito importante, e avaliem se vocês já não têm dificuldade relacionada ao sono antes do aparecimento do zumbido, tá? Porque muitas vezes as questões relacionadas ao sono, elas são pré-zumbido, e aí quando o zumbido aparece, ele só piora algo que já existe aí, tá? Então, observem isso. Aqui tem essa tua pergunta da estimulação vagal, já vou fazer ela já, tá?
ginkgo biloba ajuda, Sandra, as pesquisas que avaliam as pesquisas com ginkgo biloba não tem resultados que façam com que a gente indique a ginkgo biloba como um tratamento para zumbido. Então, sim, algumas pessoas podem ter algum benefício, tá? Mas ela não tem um valor estatístico significante que faça com que a gente tenha no ginkgo biloba uma medicação que seja indicada. Eu não sou médica, volto a te dizer aqui, eu tô falando do que a gente lê em artigo científico, tá? Em meta-análises que avaliam, assim, os estudos que utilizaram o ginkgo biloba e as meta-análises têm essa resposta, tá? De que a princípio não seria o ideal. Ó, Andréia aqui, obrigada, Andréia, isso mesmo, deve ser uma placa rígida. Obrigada, Andréia. Andréia é fisioterapeuta. Ótimo, tem mais alguém aqui para corroborar aqui comigo que essa placa de silicone IENIO é uma coisa pra gente ficar de olho, tá? Eu realmente não me sinto confortável em dizer que tá tudo ok, porque não é interessante para você, tá? A Jaci vai ficar salva a live, tá? Fica tranquila. Se tudo correr bem, né, não tivermos surpresas, ela fica salva aqui no Zumbido IH, no Instagram, e eu vou colocar no YouTube, no Instituto Holderfer de Zumbido também, tá? Quando fui ao especialista de zumbido e fiz todo tipo de exame de sangue, hormônios, não deu nada. Eu fiz ressonância, deu um probleminha no maxilar, porém já fiz 4 implantes dentários. Aí tem que ver com o dentista qual é a orientação, qual é o tratamento, tá? Fone em qual? Sua opinião sobre fone de indução óssea. Tem que lembrar o seguinte, o fone de indução óssea, ele é um fone que a gente coloca e que ele vai passar o som direto pelo osso para a cóclea, o caracol da audição. Hoje eu tô no consultório, aqui tá meu caracol da audição. Vou poder mostrar para vocês. Então, esse aqui é o caracolzinho da audição, tá? Então, a gente tem aqui ligado a ele os ossinhos que estão dentro de uma caixa que a gente chama de orelha média. Daqui do caracol da audição a gente vai ter o nervo que vai levar o som lá para dentro do cérebro, que é o nervo coclear. Esse aqui é o labirinto, que é o do equilíbrio, que também vai ter os nervos que também vão se ligar aos nervos que saem da cóclea, e eles juntos vão formar o oitavo par craniano, vestíbulo, porque o labirinto é chamado vestíbulo, vestibular, e coclear, que é o nome desse nervo, o oitavo par craniano, vestíbulo coclear, que vai lá levar essas informações de som e de equilíbrio lá para o cérebro. Aqui a gente vai ter então a orelha média e a gente vai ter o tímpano e aqui a cavidade que vai para fora, tá? Quando a gente coloca o fone de vibração óssea, de indução óssea, ele vai vibrar pelo osso e esse som vai direto do osso para a cóclea, e a cóclea vai para o nervo e o nervo leva para o cérebro. Quando a gente coloca o fone pelo canal auditivo, ele vai do canal, mexe os ossinhos ali, mexe o tímpano vai mexer os ossinhos, que vão mexer aqui a entrada aqui numa janelinha que ele se liga para daí estimular a cóclea então levar lá para o nervo auditivo. O fone de indução óssea, o fone por via óssea, ele também gera lesão. Por quê? Porque ele também usa da cóclea, do caracol da audição para transportar o som. Então, o fone via óssea pode ser usado, mas ele vai ser usado pelo mesmo critério, a mesma cautela e o mesmo cuidado que você usaria o fone pelo canal, tá? Da mesma forma. Porque se você botar som forte, ele vai lesar, a região que lesa com som forte é aqui, ó, cóclea. Os dois usam a cóclea. Os dois vão passar pela cóclea. Tá? O que o ósseo vai fazer é não passar pelo tímpano, pelos ossículos, mas ele vai entrar pela cóclea. E a mesma coisa acontece com o som que vem pela via aérea, que vem pelo fone aqui de fora, que vem aqui do canalzinho. Então, os dois vão usar a cóclea. Então, não vale a gente pensar que, porque tá pela vibração, eu posso botar o som mais forte, como se isso não fosse me trazer alguma consequência, tá? Então, o mesmo cuidado que você teria com o fone normal, com relação à quantidade de uso, tempo de uso e o volume, a intensidade desse som, você vai ter com o som de vibrador, de vibração óssea, tá? Espero que tenha respondido.
Quem não escuta, por exemplo, na frequência de 8.000, qual barulho não consegue ouvir? Normalmente 8.000 são sons fininhos, tá? São sons mais agudinhos, bem mais fininhos, tá? Você não vai ter uma perda na fala. Sons de fala, eles não têm o uso do som de 8.000 para algum som. Então, assim, quando a gente vai falar em sons de fala, a gente vai falar ali nas frequências em torno de 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Ali a gente tem os sons da fala. O S, o A, o N, o M, o O, o P, o Q. Então, a gente compreende bem. Quem tem uma perda só em 8.000 não vai ter prejuízo em entender conversa, então provavelmente vai ser uma pessoa que não vai chegar e vai dizer, nossa, eu tô com perda de audição, eu tô vendo que eu não tô entendendo a conversa, ou tô com algum prejuízo em relação a isso. Não vai ser assim, ele vai descobrir muitas vezes na hora que ele for fazer um exame de audiometria, tá? Talvez não descubra, ou quando vai brincar, às vezes no celular tem aqueles sons que vai do 20.000, né, ou daquelas frequências mais agudas até as mais graves, e aí a pessoa percebe que, nossa, nessa orelha ou nas duas orelhas chegou aqui nessa frequência, eu não tô ouvindo bem. Então são sons mais fininhos, tá? Mais agudinhos. Então, eu não sei se eu saberia dar um exemplo, agora não vem nada especificamente de 8.000, eu ia dizer campainhas, mas a maioria das campainhas nem é tão aguda assim, nem chega em 8.000, vai lá para 4, 6, então coisas mais fininhas talvez você não perceba, tá? Assim, a boa informação seria uma placa dura, uma placa de acrílico, vou questionar, obrigada. Isso, Enio, procura conversar com o dentista, ele tá falando da placa para bruxismo, que a gente conversou agora há pouco. O ideal é que ela seja uma placa dura, uma placa de acrílico, tá? Fernando, estou com tinnitus, com zumbido há 4 meses, fiz todos os exames possíveis, não acharam nada que justifique as crises, são até 3. As crises são até 3? Eu não entendi essa parte. Fato de... Eu acho muito pouco provável não encontrar nada, tá, Fernando? Eu acho que se olhassem os exames, a gente vai ter ali algumas justificativas, tá? Eu ouso te dizer isso. Mas, digamos que aconteça, nunca me aconteceu, mas aconteça de não achar nada, não tem nada na tua história que me justifique, porque a história também conta muita coisa, não tem nada no teu exame físico, né, a gente fez todos os apertões e todas as situações aí, a gente, né, sempre tem algo que possa ser feito, tá, lembra que o zumbido tá no cérebro, e a gente tem como tratar essa via, tem como trabalhar a neuroplasticidade, a plasticidade cerebral para tratar o zumbido. Então, mesmo num caso desses que eu realmente questiono se é bem assim, ainda assim a gente tem o que fazer, tá? O som do zumbido é grave, dura em torno de 2 horas... Dificuldade de concentração pode estar relacionada ao zumbido? Sim, existem alguns estudos que mostram que pessoas que têm zumbido, algumas pessoas que têm zumbido podem ter prejuízo da concentração, do foco, tá? Da atenção. Muitas vezes a gente fala que o zumbido é um ladrão de atenção, né? Ele rouba a sua atenção e aí você não presta atenção nas outras coisas, então você também tem um prejuízo muitas vezes de concentração, às vezes até de memória em função disso. Então sim, existem alguns estudos que mostram isso, né? Um impacto na questão cognitiva, no foco, na atenção, na memorização em pessoas que têm zumbido, tá? Fone por indução óssea pode ser pior para quem tem as vibrações por causa muscular? Nunca li nada a respeito disso e a princípio tudo é uma coisa que a gente descobre, mas a princípio não teria nenhuma relação, tá? Não tem nenhuma lógica nesse sentido para mim, tá? A causa muscular é outra, não teria isso. A causa muscular seria som forte mesmo, tá? E aí, dependendo da causa muscular, talvez até teria, né? Se você tivesse ali uma tensão na região do tímpano, talvez o som por vibração óssea talvez não te gerasse tanto impacto. Nesse sentido até pode ser. Até me faz pensar. Mas normalmente isso se dá assim com sons de forte intensidade que você não vai botar no fone de jeito nenhum, tá? Porque são músculos que se contraem na presença de som de forte intensidade. Então, esses sons de forte intensidade nunca deveriam ser
colocados em um fone, seja por vibração óssea, seja um fone por aérea ou por seja lá o que for, tá? Porque esta intensidade pode gerar lesão, tá? Então, a princípio não teria essa relação, porque essas musculaturas que poderiam gerar essa relação se contrairiam sons de maior intensidade. Então, a princípio, tá? Quais exames tem que fazer, Neida? Você vai ter que passar por um médico otorrino, de preferência um otoneurologista. Ele vai avaliar teu caso e ele vai indicar os exames adequados para você. Obrigatoriamente, exames de audição, audiometria é o carro-chefe, tá? Obrigatório, e talvez outros exames que ele sinta necessidade. Exames de sangue que avaliem colesterol, glicose, vitaminas, esses dados todos que a gente conversou, tá? Então, esses seriam sempre obrigatórios e talvez outros que ele sentisse necessidade, aí varia de caso para caso, tá? Qual neuromodulação você acha mais eficaz no tratamento do zumbido? E, Ninha, depende de pessoa para pessoa, da indicação. E aí a gente não tem diversos tipos de neuromodulação, e a questão é se esses protocolos já são validados. Então, assim, eu trabalho muito com a neuromodulação auricular vagal, que tem protocolo já validado e com resultados bem interessantes para zumbido, mas existem outras neuromodulações que são utilizadas com outras estratégias e técnicas já protocoladas e já com resultados interessantes e efetivos. O que eu entendo é que mesmo a gente utilizando estratégias como essas, que podem trazer um alívio para o zumbido, sempre é importante associar a outras técnicas que possam transformar isso em resultados talvez mais duradouros, onde a gente tenha mudanças no córtex, mudanças no cérebro, não, tá? Então isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. A gente sempre precisa pensar que o zumbido, apesar da causa ser periférica, ele gera uma alteração lá no córtex auditivo, no córtex central, áreas corticais, não só auditiva, que estão lá com aquela função, lembra que a gente falou das imagens, com funções diferenciadas, áreas mais oxigenadas, menos oxigenadas e hiperativadas, enfim. E a gente sempre tem que pensar nessas regiões também, tá? Então, usar a neuromodulação é uma estratégia muito bacana, muitas vezes com resultado muito legal, assim, um alívio bem interessante, mas sempre eu gosto sempre de associar com alguma estratégia que mexa na parte central, no córtex, no cérebro, tá? Aqui, como diminuir a percepção do zumbido? Eu tenho há 1 ano, exames todos ok. Josi, não saberia te dizer o que para você seria efetivo. Volto a reforçar isso para vocês, tá? Não existe um tratamento para todos os zumbidos. Então, o que aliviaria o zumbido, eu não sei, porque depende das tuas causas, depende do que está envolvido para você. E aí as estratégias podem ser completamente diferentes e os resultados podem ser completamente diferentes também. Então, é necessário sim avaliar cada caso individualmente. Vocês vão ver na internet o pessoal vendendo fórmulas. Essa semana eu recebi uma nova, né, que inclusive prometia resolver problemas de audição. Olha que maravilha! Né? A pessoa ficava sem zumbido e sem perda auditiva. Então, uma gotinha bem mágica, em questão de rápida, dias. Né? Então, assim, isso vocês vão ver na internet. Já pode desconfiar quando isso aparecer, porque a gente não tem um tratamento para todos os zumbidos. Então, isso não existe uma medicação para todos os tipos de zumbido, para todas as causas, para todos os não funciona assim, infelizmente. Então, tomem cuidado, a internet tem muita coisa maravilhosa, espetacular, mas infelizmente algumas pessoas tentam ganhar dinheiro com a dor, com o desespero, com a agonia dos outros e acabam colocando esses produtos que têm uma promessa muito interessante, que na hora que a gente está muito agoniado, obviamente a gente gostaria que isso realmente fosse real, e a gente acaba às vezes pingando coisas na orelha ou ingerindo coisas que a gente nem sabe o que são, e a gente nem sabe o impacto disso na nossa saúde. Então eu tenho um pouco de receio em relação a essas coisas que vendem aí na internet, porque além de tudo podem, quem sabe, talvez ainda provocar algum mal, né? Então é um perigo mesmo. O Fernando colocou e tem gatilhos de estresse, pessoas falando muito alto, noite mal dormida, fiz a avaliação com todas as especialidades interrelacionadas
e o que passa as crises são as medicações psiquiátricas, o alprazolam. Então, Fernando, de repente, até eu recomendo, inclusive, você buscar talvez uma psicoterapia já de um profissional que entenda de zumbido, tá? Um psicólogo que trabalhe com zumbido, para mexer nesses gatilhos, porque seus gatilhos estão muito relacionados às questões emocionais, tá? E pode ser que tenha outras coisas associadas, e aí é interessante avaliar, porque essa questão de falar muito alto e tal. Então, teria que avaliar a tua audiometria para poder entender se esse falando alto tem alguma relação com a tua questão auditiva. Teria que avaliar a tua questão muscular para ver se tem alguma relação com isso. As noites mal dormidas é o clássico do zumbido, tá? Eu acho muito pouco provável, é uma minoria de pacientes que o zumbido não muda quando a gente dorme mal, tá? Para grandíssima maioria o zumbido vai piorar na hora que a gente dorme mal, então tem essa relação. E aí buscar trabalhar as questões emocionais, tá? A gente sabe hoje, segundo a ciência, que o melhor tratamento, o mais eficaz, o mais indicado para com resultados melhores, e aqui é uma generalização, tá? Que aí tem que olhar com cuidado, seria a terapia cognitivo-comportamental, que é uma estratégia da psicologia, da psicoterapia específica para zumbido, tá? Então seria uma estratégia bem interessante. Na Europa, talvez uma das estratégias mais usadas para tratar zumbido e muito aceita. No Brasil, a gente vê um certo preconceito do pessoal com relação à terapia e uma ideia de que realmente vai ser um tratamento mais prolongado, e de fato, realmente não é um tratamento de 1 ou 2 sessões, tá? Mas quando a gente fala em tratamento de zumbido, eu ouso dizer que para a grandíssima maioria das pessoas, o tratamento é prolongado sim, independente de seja ele qual for, se seja um tratamento fisioterápico, fonoterápico, um tratamento médico, vai ser um tratamento muito provavelmente a médio prazo, tá? Médio, longo prazo. Dificilmente a gente tem uma coisa que de hoje para amanhã, dificilmente acontece isso do zumbido ser resolvido de um dia para o outro, tá? Lopes, Joama Lopes, o meu zumbido tem aumentado demais em relação à altura e agora praticamente dia e noite, quase sem intervalos. Então isso realmente pode acontecer, né? Dessa piora, tem que identificar o que é que pode acontecer, o que pode estar relacionado a essa percepção pior do zumbido, tá? Quais medicamentos que podem contribuir para o zumbido? A gente não tem nenhum remédio para o zumbido, tá? Nenhum remédio para zumbido, não existe uma medicação, isso aqui é para tratar zumbido. Existem medicações que vão tratar possíveis causas de zumbido, tá? Então, como esse rapaz ali em cima falou, ele teve que entrar com uma medicação, que é uma medicação psiquiátrica, ansiolítico, para poder melhorar a questão emocional, e aí, claro, acaba tendo um impacto positivo em relação ao zumbido. Então, depende do que está envolvido, e em algumas situações a gente não tem nenhuma indicação medicamentosa, vai ser indicação de tratamento mesmo, tá? De uma terapêutica que não é medicamentosa. A gente não tem remédio para o zumbido, tá? O zumbido em si tem para as causas dele, e aí, consequentemente, pode ajudar nele, claro, né? E aqui tem alguns medicamentos, ó, teve após o uso de um medicamento, o zumbido começou. Então, isso pode acontecer também, tá? Ok, tem algum medicamento que piora o zumbido? Anti-inflamatórios podem gerar uma piora do zumbido. A gente sabe que aspirina, né? O uso contínuo, não é uma dose de aspirina ou 2, mas o uso contínuo de aspirina pode estar relacionada a surgimento do zumbido. E algumas medicações, para algumas pessoas, que não é para todos, curiosamente, às vezes medicações são usadas para tratar pacientes com zumbido, em alguns casos podem provocar ou gerar zumbidos, tá? Tem um post antigo ali no Instagram que fala de algumas dessas medicações, das interações. Eu vou ver se eu reposto ele, que talvez possa ajudar a entender isso melhor, tá? Mas assim, tem que olhar com muito critério e muita cautela, tá, pessoal? Porque senão a gente entra num alarde de que determinadas medicações vão causar zumbido. Elas podem, em algumas situações, estar relacionadas ao zumbido e outras não,
tá? Então, por exemplo, a medicação que foi relatada ali pela colega é um antibiótico, tá? Eu já usei ele infinitas vezes, diversas e diversas vezes, tá? E nunca me provocou zumbido. Então, perceba que tem alguns outros fatores que são envolvidos na hora que essa medicação entrou, e tinha já algum outro fator ali já predisposto para o surgimento do zumbido, muito provavelmente, tá? Eu tenho zumbido com oscilação glicêmica, dieta rígida, prolongada, comer muito doce, mas sempre associada à questão labiríntica. A Adriana, eu ouso dizer que muito provavelmente você tem uma questão metabólica ligada a uma alteração labiríntica. E aqui não estou fazendo diagnóstico, mas vou te fazer uma pergunta. Por acaso alguém já falou para você de alguma hidroxia, de alguma síndrome ou uma doença de Meniere? Alguma coisa ligada a isso, que normalmente essa questão metabólica pode estar relacionada a esta questão. E aí a gente tem o zumbido nestes casos, porque toda vez que a gente tem uma oscilação ali da questão labiríntica, o zumbido vem e avisa que isso está acontecendo, ele é um sinal, lembra que o zumbido não é uma doença, ele é um sintoma, então ele avisa que o labirinto está em estado, se for o caso de uma hidropisia, por exemplo, né, que alterou a pressão lá dentro do labirinto, e aí ele avisa isso, e muitas vezes essa alteração lá dentro do labirinto acaba, lembra que o labirinto está aqui, ó, colado com a cóclea, e ele acaba mexendo com a cóclea, ou seja, às vezes ele vai acabar machucando a cóclea, tá? Eu botei aqui, ó, a entrada dos ossículos tudo na direção errada, mas enfim, ele acaba mexendo com a cóclea, na hora que altera a pressão de um, acaba mexendo no funcionamento da outra e machucando as células, e gerando inclusive perda de audição em alguns casos. Então existem algumas doenças do labirinto que também afetam a audição, e aí por isso podem gerar zumbido, e aí o zumbido de repente ficar permanente, tá? Ficar mais contínuo, não só nas situações de crise. Ainda assim tem tratamento, tá? Tenho zumbido no ouvido dia e noite e tá com dificuldade para dormir, busca tratamento, tá? Tem tratamento, precisa dar uma avaliada o que é que tá acontecendo. O zumbido atinge mais quando estou em silêncio, à noite, ao amanhecer ou em dia muito quieto, sim, porque a gente tem uma maior hiperativação da via auditiva em busca de som para nos defender. A gente sabe que zumbido, existe um padrão de hiperativação das regiões lá do cérebro, ou seja, se soma essa hiperativação, isso pode fazer com que a gente perceba o zumbido mais forte, e o fato de eu estar no silêncio, tem menos som de fora, eu percebo mais o som de dentro. Então a sensação é de que o zumbido está mais forte ou de que ele aumentou, mas na verdade eu tenho menos concorrência, menos ruídos mascarantes fora, e aí a percepção dele fica mais aumentada, mais proeminente, tá? O meu tinnitus, quando ele está passando, faz aquele zumbido agudo alto em segundos e vai diminuindo até sumir. Normalmente este zumbido chama zumbido de afunilamento unilateral, e eu não vou saber o nome completo, ele tem um nome grande, também tem um post aqui no nosso Instagram falando deste zumbido, e ele tem uma origem muscular, tá? Ele não tende a não ser um zumbido constante, ele aparece, fica bem forte, vai diminuindo e some. E ele tem normalmente a relação dele é porque ele é gerado por questões musculares relacionadas ao pterigoideu lateral, esse é um músculo que a gente tem aqui, e ao masseter, tá? Então esses dois músculos normalmente estão relacionados a esse zumbido que vem forte e vai diminuindo e some, tá? Que é bem agudinho normalmente. Você já teve zumbido? Sim! Tive zumbido. Perguntando que a maioria que assisti já teve. Sim, já tive zumbido, e às vezes quando eu tô muito cansada eu percebo zumbido também, um outro diferente do que eu tive. Eu tive uma crise, eu tenho visivelmente, como vocês podem ver, eu tenho essa musculatura bastante proeminente, porque eu tenho alteração, eu tenho distúrbio da articulação temporomandibular. Eu fiz meu diagnóstico foi feito aos 21 anos, eu tenho 45 anos agora, então eu tenho essa alteração na articulação temporomandibular há muito tempo, e a musculatura, principalmente essa região aqui, o meu masseter, é super proeminente, por isso que eu tenho esse queixo
assim, e quadradão. E eu tive um momento, eu fui fazer um ajuste no meu pé, eu botei uma palmilha para corrigir a minha pisada é pronada, e eu fui corrigir a minha pisada, e aí eu fiquei uns 3 dias sem conseguir abrir a boca do lado esquerdo, com muita dor, e um zumbido tipo apito bem agudo, tá? Bem agudo, bem forte, dor na orelha, dor de ouvido eu tive e tal, e o zumbido bem agudo. E esse foi um zumbido muscular que eu tive, passou, meu corpo acostumou com a correção, porque você vai dizer, no pé, sim, mas o pé vai alterar tudo. Altera a maneira como eu piso, vai alterar toda a musculatura, altera a musculatura do quadril, altera a musculatura da coluna, vai alterar a musculatura do meu ombro, pescoço e vai mexer na minha articulação temporomandibular, acredite se puder. E aí eu tive esse evento, já morava aqui em Brasília, mas já tem muitos e muitos, muitos anos, mais de 15 anos. Tá? E às vezes quando eu tô muito cansada, eu percebo, se eu deito assim no travesseiro, eu vejo que tem um chiado assim, eu falo, tô cansada. E aí eu percebo esse som, mas do jeito que eu percebo, eu também viro pro lado e durmo, porque como a interpretação que eu tenho do zumbido já é diferente, eu trabalho com isso há 24 anos, já tenho, né, um tato do que isso é, não é algo que me preocupe, então ele nunca ganhou muito significado para mim. Então, quando eu percebo não é nada que me assuste, eu viro pro lado e realmente durmo, tá? Também quando fica irritado, como o chocolate aumenta muito, entra a glicemia, entra a questão da ansiedade, o chocolate tem cafeína, tem açúcar, aumenta a ansiedade, se a gente já está irritado já é uma outra química que não favorece, a irritação libera química que também não favorece, também contrai músculo que também não favorece zumbido, então sim, isso pode acontecer mesmo, tá? Aqui tá o pessoal perguntando como é que foi o meu zumbido, foi esse evento aí, essa situação aí que eu tive. Não voltei a ter, né, eu já voltei a ter dor de ouvido esses dias, por causa da articulação, mas eu não tive zumbido mais. Também tenho dentes e mandíbula irregular, vale a pena pesquisar com um dentista especialista nessa questão, qual seria o tratamento, se precisa regularizar essa mordida para poder ter melhora da articulação, às vezes isso é necessário, tá? A síndrome de Meniere é normal atacar a audição nos 2 ouvidos e dar zumbido? Sim, a síndrome de Meniere ela pode gerar perda de audição. A síndrome pode acontecer num ouvido ou nos 2, tá? E ela sim tem essa característica de ser acompanhada de uma sensação de plenitude, ou seja, a sensação de ouvido tampado, uma diminuição da audição, que pode ser só durante a crise ou ela pode gerar uma perda de audição permanente, normalmente flutuante, então ela vem, às vezes ela melhora, às vezes ela piora, essa perda de audição. O zumbido, especialmente nas crises, ele fica muito forte, porque lembra, ele tá te avisando que tem algo errado acontecendo lá dentro, ou que até pode vir uma crise de tontura, e a tontura, tá? Então é uma característica, sim, da síndrome de Meniere, tá? A Gi tá colocando aqui a mesma questão daquele zumbido de afunilamento unilateral que tem essa relação muscular, que ele bem forte, fica bem forte, ele vai baixando e aí some, tá? Esse tem uma relação muscular, pterigoideu lateral e masseter. Tem aí um post no nosso Instagram falando a respeito disso, se for o caso eu reposto ele de novo, sem problema nenhum aí nos próximos dias, tá? É só ficar ligadinho. Eu vou anotar para repostar sobre essas questões para vocês de novo, tá? A síndrome de Meniere tem cura? Não tem tratamento, tá? A gente não fala de cura da síndrome de Meniere. A gente não fala a pessoa nunca mais vai ter nada. Tem tratamento. E o tratamento pode envolver medicação, muitas vezes envolve sim um cuidado com a alimentação, com a dieta, atividade física, sono, então, e hidratação. Tá? Então são fatores muito indispensáveis, tá? Gi, eu respondi, Gi? Respondi? Você me questionou aqui, por favor, respostas. Será que eu respondi?
Vamos lá, é aconselhado o uso de abafadores para hiperacusia, uma outra questão que colocaram, meu Deus, eu já passei do tempo. Não, a gente não gosta de abafador para hiperacusia porque tem uma tendência a piorar a sensibilidade auditiva, tá, gente? Então, assim, normalmente quando o paciente entra em tratamento comigo, eu vou fazendo essa retirada do abafador com calma, para a pessoa não entrar na angústia de agora eu vou me expor a todos os sons e eu não vou ter nenhuma proteção. Mas a ideia é a gente sim ir retirando os abafadores, tá? Não é interessante, não é bom, tá? Tem uma tendência a piorar a sensibilidade auditiva, tá? O que fazer para dessensibilizar o ouvido quando o zumbido aumenta com alguns sons, que era o que a gente conversou agora, daqui a um pouquinho, precisa saber o que está causando essa sensibilização, a partir daí a gente consegue pensar em estratégias, tá? Porque aí vai depender do que é que está acontecendo, senão a gente não tem uma fórmula única para todas essas ocorrências, tá? Porque o zumbido começou na menopausa e como resolver isso? O zumbido ele tem uma relação com hormônios. Então a gente vê alguns pacientes relatarem uma piora do zumbido, por exemplo, no período pré-menstrual. Tá? Nós mulheres especialmente sofremos muito com isso. Então as alterações hormonais elas podem ser geradoras de zumbido. Além disso, a gente tem que lembrar que na menopausa a gente tem muita alteração de sono. Então, essas alterações de sono muitas vezes trazem impacto no zumbido também. Então, dá uma olhada como resolver, equilibrar dentro do possível, fazer o tratamento adequado para a questão da tua menopausa e ver como isso se ajusta, tá? Outra pergunta que deixaram lá, tô correndo, tá, pessoal? Só por causa do tempo eu tenho medo que tirem a gente daqui. Aparelho auditivo serve para zumbido muscular e sem perda auditiva? Na minha experiência, na minha visão, no meu conhecimento, não. O aparelho auditivo para zumbido muscular, a não ser que eles estejam focando num gerador de som, que é um dispositivo que a gente aciona no aparelho para tratar a questão central. Então, para tratar a questão de habituação neural. Agora, se o zumbido é muscular, você tem que tratar essa musculatura. Então, tem que procurar um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo que trabalhe com a questão muscular para poder tratar a questão muscular, tá? Se for esse o diagnóstico. Como ter um diagnóstico de zumbido? O diagnóstico de zumbido é pelo relato do paciente, tá? A gente não tem nenhum exame que vê o teu zumbido, que a gente tem exames que medem, mas de novo, vai depender do paciente. São exames subjetivos, que se chama acufenometria, onde a gente mede o volume do zumbido, a intensidade dele, ou a gente mede qual a frequência dele, ao redor de qual frequência ele tá, não tem toda essa precisão, mas ao redor de qual frequência ele tá. Mas quem comanda, quem conta isso é o paciente. A gente não consegue nenhum exame que veja o zumbido, que a gente escute o zumbido, isso a gente não tem. Tá? Então, é pelo relato do paciente mesmo que a gente faz esse diagnóstico, tá? E aqui tem uma pergunta se zumbido tem cura, que foi o que perguntaram lá em cima. A gente não usa o termo cura para zumbido, porque cura é um termo que se usa para doenças e zumbido não é uma doença, é um sintoma. Então, a princípio, a gente não usaria esse termo, mas isso é só um detalhe, eu vou usar isso só para explicar para vocês. A gente fala em remissão, tá? Então, assim, quando o zumbido sumiu. Tem como o zumbido entrar em remissão? Tem como o zumbido sumir e desaparecer? Sim, isso pode acontecer. A gente pode prometer isso se for um profissional ético e correto e que realmente entenda de zumbido, ele jamais vai te prometer isso. Tá? Então, se você sentar na frente de alguém que vai dizer, eu tenho aqui uma situação onde eu realmente vou curar o seu zumbido e ele vai sumir e você vai ter remissão e nunca mais vai ouvir nada, eu te garanto, abra seu olho, porque alguma coisa está muito errada nessa história. Infelizmente, adoraria poder dizer isso, mas isso não é real. Apesar de acontecer, a gente não sabe dizer quem vai, com quem isso vai acontecer. Se essas pessoas, aquela pessoa, essa característica ou aquela característica, porque eu tenho perda de audição, então isso não vai, a remissão é impossível. Não, a gente tem casos de remissão em perda de audição também. Então a gente tem fatores que a gente não tem assim, sabe, uma coisa matemática onde a gente diz, esse caso aqui é um caso de remissão certo, e esse não dá. Então, sim, tem como ter remissão, eu não escutar mais nada, tem. Esta é uma promessa, é uma garantia? Jamais, tá? Tem tratamento? Sempre, tá? Sempre é possível tratar,
tá? Sempre é possível melhorar, o incômodo diminuir, muitas vezes a intensidade ou o aparecimento do zumbido reduzir, diminuir, você ter momentos, a gente tem aqui pacientes que não entraram, pelo menos não ainda em remissão, mas que passam muito tempo, horas, dias sem zumbido, e aí depois ele volta, mas volta bem mais fraquinho, nunca mais voltou forte como chegou quando chegou aqui, por exemplo. Sim, isso também é um outro fator que a gente consegue. Então, é tratável, tá? Pessoal, eu vou desligar. Eu espero ter ajudado com as questões. Eu acredito que assim, tenham dúvidas ainda. Se quem tiver dúvidas, eu sempre falo isso, e podem realmente, coloquem lá para mim, escrevam nos posts. Eu tento responder eu mesma os posts, todas as perguntas de post sou eu que respondo, todos eles. Então eu tento responder dentro do possível. Aqueles que forem assim, que tem que dar uma explicação maior, e às vezes escrito, eu sou bem atrapalhada, tá, gente? Às vezes escrito é ruim, a gente combina uma nova live. Eu sempre estou disposta a fazer live de perguntas e respostas ou daquilo que vocês quiserem, e quero, por favor, me peçam dicas de live para a gente poder inovar, que eu fico meio às vezes sem ideia do que talvez seja interessante para vocês, tá? Dora, você não tá me dando 45 anos, é você que escreveu, Aninha, você não tá me dando 45 anos porque eu tô com filtro, tá? Isso aqui é filtro do Instagram, eu falo que a minha vida é um filtro, com a graça de Deus. Se você ver essa cara aqui no dia a dia, você ia ver que tem 45 anos, é que a gente tem filtro. Ninguém merece essa altura do dia ver a pessoa desse jeito. Então, é por isso que você não tá me dando 45 anos, é só por isso. Você tá me dando 20 é porque é o filtro, confia nisso. Enfim, muito obrigada, tá, pessoal? Daqui a 2 semanas a gente se encontra de novo. Por favor, me deixem ideias de live, por gentileza, que eu vou amar, e a gente vai tentar fazer tudo aquilo que vocês... assim, que possa ajudar vocês de alguma maneira, tá? A minha ideia é poder levar um pouco de conforto, um pouco de carinho, um pouco de calor no coração e de esperança, porque sim, existe, tem tratamento, tem saída, a gente não precisa ficar com isso para sempre, acreditem. O que a gente não pode prometer, saída fácil, saída instantânea. Às vezes a gente reorganiza a rota, a gente inicia de um jeito, aí observa que talvez precise mudar, entrar com alguma outra estratégia, qualquer outra estratégia. Sim, é assim. É assim para muitas coisas, né? Para zumbido não é diferente. Mas tem tratamento, tem saída, tá bom? Um beijo gigante, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, amores. Muito obrigada. Boa noite.